Estudo Bíblico segundo Crônicas 29. Do capítulo 29 ao capítulo 32, temos o relato sobre o reinado de Ezequias. A piedade de Ezequias e a força do seu caráter foram uma antítese da apostasia de seu pai e abuso de expedientes. Enquanto Acais tinha convertido Jerusalém em um santuário da idolatria e consequentes imoralidades, Ezequias purificou o templo do Senhor de suas imundícias, segundo Crônicas 29. Celebrou uma Páscoa solene, segundo Crônicas 30, e empenhou-se por toda parte em extinguir os altos idólatras e estabelecer a religião pura, segundo Crônicas 31. Na política, enquanto Acais capitulou por falta de visão diante da Assíria, Ezequias planejou e lutou pelo bem-estar e liberdade definitiva de Judá, nem sempre com sabedoria, mas finalmente com sucesso, segundo Crônicas 32. As passagens paralelas em 2 Reis só se referem superficialmente às reformas religiosas de Ezequias, segundo Reis 18, versos 1 a 6, mas fornecem um registro mais detalhado de sua atuação política, 18, verso 7 a 20, verso 21, o que se concentra no capítulo de 2 Crônicas 32. Verso 1, Ezequias. Significa: o Senhor é a minha força. Reinou entre 716 e 687 a.C. Judá teve somente 6 reis bons entre os 19 que se sentaram no trono, dos quais Ezequias era um, juntamente com Asa, Josafá, Joás, Jotão e Josias. Abia, que significa o Senhor é meu pai, era a mãe de Ezequias. Verso 2. Fez ele o que era reto. Sua confiança no Senhor foi digna da observação. Depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá. Segundo Reis 18:5, consultar Isaías 26, versos 3 e 4. Verso 3. Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O primeiro ato do seu reinado foi restabelecer o culto divino, interrompido por seu pai, segundo Crônicas 28, versos 24 e 25. E restaurar a depredação que o antigo rei havia feito no templo, segundo Reis 16, versos 8 e 9. Buscou em primeiro lugar servir a Deus, pelo que foi abençoado em tudo no seu reinado, Mateus 6, 33. Reconheceu o valor da casa do Senhor na vida do povo e resolveu restaurar a plenitude da pureza e da glória do culto público a Deus conforme as prescrições da lei de Moisés. Verso 4. Na praça oriental, lugar seguro, o espaço em frente ao templo, comparar com Esdras 10, verso 9. Versos 5 a 11. O sermão do rei para os ministros. O reavivamento religioso deve partir dos ministros para o povo. Os ministros, ao invés de deplorar o baixo nível espiritual do povo, devem ser uma inspiração e um exemplo de dedicação. Verso 6. A confissão de pecados é parte integrante do reavivamento. Tiago 5,16. Verso 8. Assobios. Aqui é uma maneira de exprimir horror. Verso 9. Durante o reinado de Acais, o castigo experimentado pelo Judá pecador inclui alguns cativeiros. Muitas pessoas foram levadas para o exílio pelos sírios, segundo Crônicas 28, versos 5 a 8, e edomitas, segundo Crônicas 28, 17. Estes eventos prenunciavam o cativeiro babilônico por vir, segundo Crônicas 36, versos 15 a 23, tornando o reinado de Ezequias um exemplo persuasivo para a restauração após o exílio. Verso 11, nota homilética. Os deveres dos servos de Deus. 1. Estar diante de Deus, ficando em sua presença pela oração e pela leitura da sua palavra. 2. Servir a Deus, dando bom testemunho a outros que precisam de ouvir para serem salvos e edificados. 3. Ser ministros de Deus, cuidando das necessidades espirituais do rebanho. 4.
Fazer a obra da oração simbolizada no verso 11 pelo incenso, Apocalipse 8, versos 3 e 4. Os que foram escolhidos por Deus não devem ser negligentes. Verso 12. Então se levantaram os levitas. Havia zelo em cumprir uma ordem que poria em prática a palavra de Deus. As famílias e os turnos dos levitas e suas práticas descrevem-se em Números 3, versos 14 a 37. Verso 15. Congregaram. A obra do Senhor, inclusive o culto divino, exige um espírito de colaboração e mútuo amor. Santificaram-se. Sabiam perfeitamente que o Senhor só abençoa e aceita no seu serviço as pessoas que têm vidas puras e dedicadas. Os mandamentos do rei foram pelas palavras do Senhor, de conformidade, portanto, com a lei mosaica inspirada. Deuteronômio 12, versos 2 a 4. Verso 16. Os sacerdotes tiraram para fora toda a imundícia. Não simples sujeira acumulada por negligência, mas a imunda idolatria de Acais com todo o seu equipamento, segundo Reis 16:15. Os ídolos pagãos, que normalmente eram queimados, nessa ocasião foram quebrados e lançados no ribeiro Cedron, entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras, lugar onde Azá destruiu as abominações da rainha avó. Veja 2 Crônicas 15, verso 16. Verso 17. Parece que durou uma semana a limpeza do átrio, antes de começar a do templo. Acás deixou grande acúmulo de imundícia. Verso 18. Todos. Era uma limpeza completa, nada se deixando em desordem. De igual modo, o crente em Cristo, sendo o templo do Espírito Santo, não deve tolerar nada na sua vida que venha profanar esse templo. 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. Verso 19. Eis que estão diante do altar. Tudo estava no seu devido lugar, disposto na presença de Deus. É característico do crente pôr as coisas de Deus em primeiro lugar, resultando daí uma vida íntegra e organizada. Verso 20. Madrugada. No decurso de toda a história bíblica e nas vidas dos seus grandes homens pelos séculos afora, vê-se o poder de acordar de madrugada para buscar a Deus. Deus honra nosso sacrifício. Verso 21. Com referência à oferta pelo pecado e seu ritual, veja Levítico 4, verso 1 a 5, verso 13. Os sacrifícios foram feitos em nome da família real, os sacerdotes e levitas e as pessoas. Todos os 3 grupos estavam envolvidos na apostasia de Acais, segundo Reis 16. Verso 22. Aspergiram o sangue. O sangue é mencionado 3 vezes nesse versículo. Seu significado sacrificial é descrito em Hebreus 9, versos 12 a 22. Verso 23. Puseram as mãos sobre eles. Isso simboliza transferir os pecados ao sacrifício, em prenúncio à fé em Cristo, pelo qual se aceita sua obra sacrificial de isentar-nos de nossas transgressões e salvando-nos da punição. Verso 24. Os sacerdotes os mataram para expiação. O hebraico kippur, expiação, significa apaziguar ou pacificar. Gênesis 32, 20 e Provérbios 16, 14. Para desviar o castigo, pagando um resgate. Israel foi salvo mediante tal antecipação da morte de Cristo na cruz, o qual suportou a ira de Deus por nós. Marcos 10, 45, Romanos 3, 25. Por todo Israel. Em conexão com o Reino Reunido, capítulos 29 a 36, a expressão todo Israel, capítulo 30, verso 1, 31, 1 e 35, 3, refere-se tanto a Judá como aos refugiados das tribos do norte. Ezequias ordenou os sacrifícios a serem oferecidos não para apenas a Judá, verso 21, mas para todos os descendentes de Israel. Este desejo de unir-se é claramente expresso em seus arranjos para a Páscoa,
capítulo 30, versos 1 a 6. Verso 25. Subentende-se que já naquela época as palavras dos profetas eram reconhecidas como inspiradas e munidas de autoridade, juntamente com os 5 livros de Moisés e os salmos de Davi e Asaf. Verso 30. Verso 29. Prostraram-se, posição do corpo, adoraram, condição do coração. Verso 30. A purificação da alma com a restauração à presença de Deus é grande motivo para se cantar, usando no culto as palavras dos salmos. Verso 31. Ações de graças. Sincera gratidão por todos os benefícios oriundos de Deus. Nota homilética, a ordem de aproximar-se de Deus. 1. Expiação com a oferta pelo pecado, verso 21, que simboliza a obra de Cristo em remover o empecilho do pecado humano pelo sacrifício de si mesmo. 2. Dedicação, representada pelo holocausto, verso 27, que significa oferecer-se inteiramente a Deus, Romanos 12, versos 1 e 2. 3. Comunhão com Deus, representada pela oferta pacífica, verso 31, e concedida por Cristo. Verso 32, holocausto. O verdadeiro sacrifício, único e perfeito, foi oferecido por Jesus Cristo, cujo desejo é que nossas vidas sejam oferecidas a Ele em consagração para o seu serviço. Verso 34. Os levitas foram mais retos do que os sacerdotes. Consultar 2 Crônicas 30, verso 3, e a apostasia de Urias, 2 Reis 16, 11. Isso foi exatamente o oposto do que se devia esperar. Consultar Ezequiel 48, verso 11. Verso 36. Nem Ezequias nem o povo procuraram honra para si mesmos, pois de bom grado deram a Deus todo o louvor e toda a glória, reconhecendo que só a intervenção divina podia ter produzido um reavivamento tão grande num período tão breve. Eles se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, pois em última análise, todo o triunfo espiritual é dom da graça de Deus. 2 Crônicas 30, verso 12, 1 Reis 18, 37, Atos 11, verso 18. Nota: a lei da imagem. Líderes devem ser exemplos, não exceções. Ezequias havia herdado o caos deixado por seu pai, o rei Acais. Reformou o templo, restaurou o culto legítimo, removeu os ídolos, arrependeu-se pelo povo e exigiu mudança na terra. Quando a população viu o exemplo de adoração de Ezequias, seguiu de modo admirável. O capítulo 29 de 2 Crônicas conclui com as seguintes palavras maravilhosas. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez essa obra. Verso 36. Esses fatos aconteceram com tanta rapidez, não apenas porque o Deus soberano substituiu Acais pelo filho piedoso do rei, mas porque Ezequias modelou a vida que ele esperava de outros.